E no meu Facebook, esse canal de notícia faz uma pergunta: a igreja passará pela grande tribulação? Comente. Aí eu fui olhar os comentários, milhares e milhares de comentários. 90% pós-tribulacionista. 90% não pregam o arrebatamento, porque são pós-tribulacionistas. 90% hereges. E eu vou dizer por que 90% hereges. Deus, quando fundou a Assembleia de Deus no Belém do Pará, por meio de Daniel Berg e Gunnar Bing, Deus falou intimamente com Gunnar Bing: todo pós-tribulacionista é herege. Prega contradição, são contradizentes. Prega heresia. Prega o que acha, prega o que pensa, prega o que opina. Tira suas próprias conclusões. São carnais, não são espirituais. Não tem a revelação do Espírito Santo, não busca o Espírito Santo. Muitos deles nem acreditam que o Espírito Santo seja a terceira pessoa da Trindade. São pessoas que têm fama de que vive, porque é crente, está na igreja todo quarta e domingo, mas são mortos. A carne vai, só com o Espírito dele. O Espírito de Deus fica em mim, fica em você, observando o que eles estão a fazer nas igrejas, aprendendo heresia, contradições e pregando o que acha, o que pensa, o que opina, pregando o que interpreta, prestando um desfavor ao Senhor, pregando mentiras e ilusões, pregando prosperidade e mensagens motivacionais, pregando pós-tribulacionismo, espancando o pré-tribulacionista. Quando o bom servo diz: cedo o Senhor vem, o mau servo vai e o espanca. Os pós-tribulacionistas espancam os pré-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas espancam aqueles que diz: se prepare, Jesus está voltando, se prepare, o Senhor está chegando. A Bíblia diz que esses que pregam: se prepare para o arrebatamento, se prepare porque o Senhor está voltando, eles são espancados pelos maus servos. Deus tem servos. Uns são maus, outros são bons. Os maus espancam os bons. Os maus machucam os bons. Os maus agridem os bons. Os maus têm por pai o diabo, porque mentem. E o diabo mente desde o princípio. Os maus servos pensam que são quentes porque profetizam, fazem maravilhas, expulsam o demônio, pensam até que são quentes, mas são mornos, serão vomitados da boca do Senhor. Será alimento do cão, vômito do cão. Os maus servos, eles pregam maldita esperança. O crente entrar na tribulação e ver suas mulheres serem estrupadas, suas filhas serem estrupadas, depois enforcadas, assassinadas. E o que é pior, na cabeça deles, tudo para não aceitar a marca da besta. Só que como eles não conhecem a Bíblia, não são limpos pela palavra, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus vai empurrar todos para a marca da besta, para a operação do erro, porque não creram na verdade que está sendo pregada. Pré-tribulacionismo. Por não crerem nessa verdade, serão empurrados para a operação do erro, serão empurrados para a marca da besta, serão empurrados para o colo do capiroto. O próprio Satanás, com a simbologia do dragão vermelho, o sistema religioso, o sistema político,
com as duas bestas, vai devorar esses remanescentes, esses que sobraram, esses que ficou deixado para trás. E aí volta a sua atenção para a mulher de Apocalipse 12, a nação de Israel, o povo judeu, aonde Deus vai proteger, porque chegou a hora da última semana profética para os judeus. Falta uma semana, falta um sábado para os judeus terem a oportunidade de se salvar. Mas isso só acontece quando a porta da graça dos gentios se findar, se fechar. Quando os gentios perderem o tempo oportuno, o ano aceitável, o dia que se chama hoje, quando os gentios perderem a oportunidade de buscar Deus enquanto está por perto, enquanto se pode achar, enquanto a porta da graça está aberta, quando eles perderem isso tudo e a porta se fechar, então Deus vai olhar para Israel, Deus vai olhar para os judeus, Deus vai olhar para o milênio. E os que sobraram, os remanescentes, que vão estar gritando: Jesus, abre a porta! Jesus, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônio. Esses vão ouvir: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito. O pior cego é o que não quer ver. E quando vê, não enxerga. O pior surdo é o que não quer ouvir. E quando ouve, não escuta. E o pior leigo é o que não quer ler. E quando lê, não entende. Porque não buscaram se encher do Espírito Santo. Não buscaram ter intimidade máxima com o Espírito Santo. Não buscaram fazer de Deus sua prioridade. Não buscaram amar a Deus e nem ao próximo como Deus nos amou. Não buscaram convencer o povo do pecado, da justiça e do juízo, a fim de se preparar para a redenção, a fim de fazê-los escapar da ira vindoura. 90% dos crentes responderam que toda a igreja vai passar pela tribulação. 90% dessa postagem são pós-tribulacionistas. 90% vai ficar deixado para trás. Os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, é verdade que pouco se salva? É, pouco se salva. Quase não há fé na terra. Pouquíssimo se salva. Para se salvar, tem que se agonizar, como uma mulher se agoniza na dor de parto. Os pré-tribulacionistas que amam a minha vinda, diz o Senhor, tem que passar por processo de agonia. Finanças, saúde, justiça. Emoções, sentimentos, relacionamentos, casamentos. Conflitos internos e externos. Com os pais, com os filhos, com os irmãos, com a parentela consanguínea, com a parentela eclesiástica. Com os ouvintes, seguidores e descendentes. Uma agonia como a da mulher em dor de parto. Tudo isso para nascer o filho varão, o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça e nós os membros, e sermos arrebatados para não sermos devorados pelo dragão vermelho. Por que somos arrebatados? Para não sermos devorados pelo dragão vermelho. E se não formos arrebatados, seremos devorados pelo dragão vermelho. Simples assim. Ricardo Luiz. No tempo de Jesus, as pessoas morriam e eram enroladas num pano ou eram embalsamadas. E nem fizeram com Jesus, né? Primeiro enrolaram num pano uma mortalha. E depois embalsamava o corpo. Ficava um ano esse corpo num túmulo embalsamado.
Depois de um ano, pessoas iam lá, um ossuário, pegava os ossos do corpo embalsamado e colocava no ossuário, e ali era chamado sepultamento. Ou seja, sepultamento um ano depois do corpo embalsamado. Aqui no Brasil, hoje, se tu morre hoje, já quer te sepultar amanhã. Mas no tempo de Jesus, só se sepultava depois de um ano. Então agora entenda uma passagem de Jesus. Jesus está pregando o evangelho, chamando as pessoas para segui-lo. Segue-me. Segue-me. Vem pregar o evangelho comigo hoje. Vem aprender comigo e ensinar o que você aprende comigo. Mas um certo homem falou assim: Jesus, deixa primeiro eu sepultar meu pai. E Jesus disse: deixa que os mortos sepulte os mortos. Em outras palavras, deixe que os que são mortos espiritualmente venham tirar os ossos do seu pai, que está um ano no embalsamento, e coloque no ossuário. Jesus estava passando a mensagem daquele rapaz. Você está criando uma desculpa para não me seguir hoje. Gente, a maioria traz essa desculpa. Ah, não vou seguir Jesus hoje, não. Não vou servir Jesus hoje, não. Não estou preparado, não sei pregar, não sei servir, não sei fazer um vídeo, fazer um áudio, fazer um texto escrito. Eu não sei. Ó, Jesus, deixa eu primeiro resolver algumas demandas. Deixa primeiro eu ser bem resolvido financeiramente. Deixa primeiro eu ser saudável financeiramente. Deixa primeiro eu ser saudável clinicamente. Deixa primeiro eu ser saudável judicialmente. Deixa primeiro eu ser saudável emocionalmente. Deixa primeiro eu ser saudável conjugalmente. Deixa primeiro eu ser saudável familiarmente. Deixa primeiro eu ser saudável nos negócios. Deixa primeiro eu ser saudável na faculdade. Deixa primeiro eu ser saudável nisso. Deixa eu ser saudável naquilo. É o dia que se chama hoje. Jesus disse, é hoje. Deixa que os mortos sepulte aquilo que para você deve ser morto. O mundo. O mundo está morto, no maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Deixe que os mortos sepultem essas coisas do mundo que estão mortas para nós. Riqueza, prosperidade. Deixa que os mortos sepulte os seus mortos. Suas concupiscências da carne, suas concupiscências dos olhos, sua soberba da vida, sua vaidade da vida, sua sensualidade da vida, sua sexualidade da vida. Deixe que os mortos sepulte os seus mortos, suas paixões carnais. Me segue hoje, se purifique hoje, se santifique hoje, se regenere hoje, se consagre hoje, me sirva hoje, pregue hoje, louve hoje, compartilhe hoje, ajude hoje, me alimente hoje. É isso que Jesus quis dizer nessa passagem de Lucas. Desde que os mortos sepulte os seus mortos.